Começa agora mais um Síndico em Ação, programa pensado para você síndico, você conselheiro, você do mercado condominial. E hoje eu tô aqui com o Márcio Rashkorski. Foi difícil aprender seu nome, viu? Que nada. Cara, que prazer ter você aqui. Obrigado pela oportunidade de estar falando com você. A gente é amigo aí no mercado, mas, cara, é uma referência, um cara que é bem bacana. É muito legal falar do seu lado humano, que eu acho que é um lado que todo mundo admira muito, que tá próximo de você. É ótimo isso. É ótimo ter gente assim no mercado, né, cara? Que o nosso mercado é tão difícil e é bom ver você prosperando nesse mercado e com essa alma boa, com essa parte boa de amigos e tudo mais. Isso é excelente, cara. Então, que bom. Bem-vindo. Que bom, obrigado. Fico muito feliz. A gente é amigo aí do mercado, a gente convive juntos, mas eu sou seu fã. Começa com isso. Porque você é um cara muito organizado, você é um cara que faz um trabalho muito sério. Eu te acompanho desde o Síndico Net, quando você começou a fazer aquelas matérias e começou a escrever faz tempo. E eu acompanho toda a evolução do mercado de síndico profissional. Boa parte dessa evolução você foi responsável. Então, sou seu fã, cara. De verdade, é um prazer estar aqui. Eu, na verdade, aproveitei o mercado que você, na verdade, abriu, né? Putz, eu comecei essa loucura e peguei uma época, Prandini, que quase não tinha síndico profissional. Juro pra você. Eu chegava nos prédios, eu só concorria com o morador. E eu ganhava muito fácil, porque era uma novidade e não tinha concorrência. Então, mesmo eu trabalhando mais ou menos, eu nunca fui um síndico maravilhoso, eu sempre fui um síndico mediano. Mas mesmo eu sendo mediano, eu me destacava muito daquele síndico morador, que não tinha mais saco, que não tinha mais tempo, que não tinha mais estômago. Então eu surfei ali tranquilamente uma onda gigante, que eu fiquei sozinho por muito tempo. Aí depois de um tempo, isso de fato virou uma profissão, de fato muita gente se preparou, se estruturou, aí sim o mercado ficou de verdade. Antes era de mentirinha, tinha eu mais um ou outro, isso eu estou falando de anos... Oportunidade, né? Isso eu estou falando de anos 90. Caramba. Final dos anos 90. E, Márcio, que momento que você acha, é legal essa pergunta, é legal te trazer isso, qual foi o momento que você acha que deu ali um sentimento nos moradores, puta, ser síndico não é pra mim. Eu fui síndico do meu condomínio, não onde eu moro hoje, mas de onde eu morava. Cara, foi uma experiência horrível pra mim, porque eu tava na piscina, eu era síndico, tocava o interfone, era síndico, o elevador era síndico, é muito difícil. Mas que momento você percebeu na história, a gente vai chegar na evolução já, mas na história, que a gente teve essa guinada, essa virada? Eu sinto dois momentos, e eu sou um estudioso disso. Então o primeiro momento foi quando veio o Código Civil novo, que foi em 2003. Que olha que curioso, a nossa lei imobiliária, ela é de 64. É uma lei antiga, desatualizada. E depois de muitos anos, em 2002 foi aprovado o novo Código Civil, que entrou em vigor em 2003. E o Código Civil trouxe mais complexidade para o cargo de síndico. E aí os síndicos moradores começaram a ficar com medo de ser síndico. Eu não quero esse cargo com esse monte de responsabilidade. Na verdade, já tinha responsabilidade. Mas no Código Civil ficou mais explícita a responsabilidade. E aí o síndico profissional começou a ganhar corpo. Mas o principal momento, aí eu não tenho medo de errar, Prandini. Lá para 2008, mais ou menos, a gente começou a ter um boom imobiliário aqui no Brasil que ninguém imaginava. Você lançava um stand de vendas num final de semana, vendia tudo. Parecido com o que está agora, inclusive. Parecido com o que está agora. Vendia 200, 300 apartamentos, condomínios enormes, condomínio clube, condomínio com 10 torres, 15 torres. E nesse momento as construtoras se atrapalharam e começaram a atrasar as obras, começaram a construir mal, então acabamento muito mal feito. E aí o síndico só apanhava. E nesse momento, ser síndico virou um abacaxi. Acabava com a vida das pessoas, por conta desse contexto de boom imobiliário, obras atrasadas, obras mal feitas, muita gente que nunca morou em condomínio e migrou para grandes condomínios sem ter um treinamento, sem se preparar. E aí nesse momento de 2008 até 2012, ser síndico virou uma tortura.
E a gente começou a ter repetidas vezes assembleias que ninguém se candidatava. Não aparecia nenhum morador. Aí a figura do síndico profissional ganhou força de verdade. Então o primeiro momento foi o Código Civil, mas o segundo e o real momento foi o boom imobiliário e a crise da administração de condomínios. Porque ficou chato, ficou duro, ficou difícil, acabava com a vida das pessoas. Os síndicos choravam, ficavam em depressão, ficavam doentes. Aí veio o síndico profissional para preencher uma lacuna. Então é nesse momento que virou uma profissão. Cara, a gente teve o Rodrigo Lobo aqui falando de empreendedorismo no mercado condominial. Cara, foi muito conteúdo. Você conhece o Rodrigo, você sabe como é bacana também. Sabe como que o Rodrigo começou? Como? Olha que loucura. O Rodrigo Lobo é formado em Direito. Eu gosto do Márcio, que sempre tem a história. Pô, a gente veio aqui para fofocar, né? O Rodrigo Lobo, ele é formado em Direito. A família dele é de promotores de justiça, procuradores de Estado. É uma família muito forte no meio jurídico. E ele se formou em Direito, mas talvez não estava muito afim de advogar, e ele estava um pouco, assim, ainda perdido. Para que caminho eu vou? E aí ficou pronto o prédio que ele ia morar. E eu fui conduzir a assembleia de instalação. E o Rodrigo estava lá como cliente. Sério? Naquele momento, o Rodrigo se encantou por aquele mundo, me puxou e falou assim, eu quero ser síndico profissional. E aí, dali por diante, ele começou a estudar, começou a fazer curso, começou a ler, e ele é um cara esforçado. Ele estudou aqui, que nesse local aqui era aqui, a Gabor, né? Aqui ele estudou. E aí o que aconteceu? Ele virou síndico do prédio dele. Até hoje ele é síndico do prédio dele, faz 15 anos isso. Caramba. 12 ou 15 anos. E lá que ele começou, foi naquela noite, ele falou, Márcio, me deu um estalo, eu falei, é isso que eu quero fazer pra minha vida. Ele contando, né? E aí ele virou síndico profissional. E hoje você vê o tamanho dele, né? Foi assim que ele começou. E ele me confidenciou uma coisa, ele falou, Márcio, meu pai tinha acabado de falecer, eu era muito fã do meu pai, eu estava perdido, sem rumo, e ser síndico me deu um norte, me aprumou de volta um direcionamento. Então olha que legal, ele começou nessa fase de boom imobiliário, prédios atrasados, condomínios enormes, e ele virou síndico do prédio dele. Ô, Márcio, você já viu algumas coisas, na verdade eu mando para você algumas coisas que eu escrevo, né? E assim, a minha preocupação no mercado são duas, na verdade. Foi fazer uma empresa com virtude, uma empresa virtuosa e também cooperar com o mercado com alguma coisa, né? E assim, o Rodrigo, lá atrás, o Júlio Paim me apresentou e sempre falou, cara, fala com esse cara, ele tem um viés parecido com o seu e tal. Eu, putz, acabei falando com ele. Cara, e a gente começou a perceber uma coisa entre eu e ele, que é assim, é um pensamento meio empresarial. Me surpreendo muito quando eu converso com ele, que é um momento que a gente está, né? É um momento que, na verdade, eu acho que, falando do histórico do mercado condominial, e quando eu falo mercado, eu acho que eu posso englobar não só síndico, mas o mercado como um todo. Quando eu comecei, muitas empresas que prestavam serviço de lavagem de caixa d'água, tetanização, nem atendiam condomínio, atendiam empresas, quebravam galho em condomínio, não era um mercado atrativo. Empresas de segurança, por exemplo, né, não eram empresas de condomínio, eram empresas de segurança privada e passavam a quebrar o galho, nem a terceirização era tão forte, né? E isso veio melhorando e evoluindo, até a gente chegar num momento onde todo o mercado tem que se reposicionar. E uma coisa legal que a gente falou existe uma ótica do mercado externo que ele não entende o mercado de condomínio. Ele não entende as pessoas que ele precisa encantar, que não é só o síndico, é o síndico, a administradora, moradores, é o conselho. Você percebe essa evolução total também? Total. E olha, Prandini, você postou em algum lugar esses dias, agora há pouco, alguma frase que eu não sei se é sua ou é de alguém, que você falou assim, antes de eu ser síndico, eu sou um empresário do mundo condominial. Porque é isso, né? E olha que bacana. Hoje em dia, diferente de 10 anos atrás, hoje em dia, as empresas fazem estratégias e criam áreas comerciais só para atender o mercado imobiliário, só para atender condomínios. A gente virou a menina dos olhos das empresas. Ainda bem, hoje a gente vive o melhor momento, o melhor cenário que você tem de estrutura, de base para ser síndico, por exemplo. Vamos imaginar uma senhora de idade que fala, eu quero ser síndica do meu prédio. É o melhor momento. Ela vai ter uma baita administradora, super estruturada,
com sistema, com aplicativo, com prestação de contas em tempo real, com departamento de compra, departamento de orçamento, suporte, departamento tributário, LGPD e o caramba 4. Aí ela vai ter um jurídico, que antes não tinha. O jurídico antigamente era uma areazinha da administradora, hoje em dia não, tem os baita escritórios de advocacia que atende exclusivamente o síndico da segurança jurídica. No passado, você não tinha engenheiro especializado em condomínio. Hoje, essa senhora que virar síndica, que quer virar síndica, ela vai ter um apoio do engenheiro especialista nisso, um auditor específico, ela vai ter mini mercado, ela vai ter todo mundo mimando, paparicando ela, porque hoje todo mundo quer trabalhar para condomínio. Então, é o melhor momento. A palavra da moda, né, Prandini, que todo mundo fala e que eu concordo, é o ecossistema condominial. Pois é. Um único condomínio gera uma riqueza incrível. Até o lixo é uma riqueza. Se a gente souber trabalhar, até o lixo que a gente produz. Então, é o melhor momento. Agora, tem uma questão importante, que o síndico nessa história, principalmente o síndico profissional, igual você, ele precisa se preparar. Precisa se estruturar, porque também tá cheio de pangaré por aí, cheio de Zé Ruela, que o cara acha que ele virou síndico do prédio dele, ficou um mandato e que ele tá pronto para ser síndico profissional e não está. A gente aprende uma vida inteira, tem que se estruturar, tem que ser um empresário. E eu me lasquei, tá, gente? Eu sempre falo isso. Eu fui pioneiro, eu fui corajoso, eu até que fui um síndico razoável, mas eu errei muito, porque ser síndico não é brincadeira. Eu cheguei a ter prédio, Prandini, uma época que eu perdi a renovação do AVCB. Olha que perigo, gente, eu podia ir para cadeia. Eu tive prédio que eu fui síndico, que eu mexi numa árvore que estava num TCA, que é um termo de compromisso ambiental, e eu podia ir preso por crime ambiental. Então, assim, nesse contexto bom que a gente tem hoje, tem que se preparar. Tem que se estruturar. Então, pega uma empresa como a sua, como o Rodrigo, como tantos outros amigos nossos, todos que a gente tem, o Silvio, o Mauro, essa turma toda, eles se estruturaram. Não é mais o cara que trabalha na sala de casa sem ninguém para ajudar. São empresas. Isso que é o bacana. O síndico mudou de patamar. Ele subiu um degrau. Tá nota 1000. Eu sou um otimista, eu acho que tá nota 1000. Mas que legal que isso veio no momento, né? Só dando alguns números, né? Antes da pandemia, o mercado condominial girava em 142 bilhões. Conversando com o Júlio também, eu estava batendo um papo com ele, ele até brincou. Ele falou, cara, se isso antes da pandemia era 142 bilhões, pós-pandemia, que internalizou muito o mercadinho, que muitas feiras vieram para o condomínio, outros serviços vieram, né? A gente tem a Knock Knocks, que é um aplicativo que está vindo forte também. Quer dizer, imagina o tamanho desse mercado, e é um mercado que eu costumo dizer que ainda é um céu de brigadeiro, né? A gente ainda tem muita coisa para fazer, muita coisa para voar. O ponto é aonde eu me encaixo. Por que eu estou provocando isso? Eu percebo que dentro dessas empresas grandes, como nós somos agora, a gente tem a necessidade de uma base, que são esses síndicos que hoje chamam prepostos, né? É um mercado que, na verdade, não existia antes. Quer dizer, é outro mercado que está surgindo. Preposto, atendimento a síndico, suporte de empresa grande de síndico. Quer dizer, olha o tamanho que isso ficou, né? E não é um mercado. As pessoas falam assim, o mercado de síndico não é uma profissão, gente. Uma profissão. Exatamente. Muito embora não seja regulamentada. Bem falado, porque precisa mudar essa coisa. A gente se autorregulamenta. É uma autorregulamentação, Prandini, porque a gente vai trabalhando e vai experimentando os modelos. Então, assim, não é que eu tenho uma empresa que tem prepostos. É uma classe nova. É uma classe nova, é uma profissão nova. Então, tem o síndico, que é o CEO da empresa, que é um empresário, e tem os síndicos, que são síndicos operacionais, que atendem os prédios. Não é que um é preposto e o outro é o síndico. Todos são síndicos. Um é o CEO, porque é o dono da empresa, e os demais são operacionais. Mas é uma profissão. E olha que legal, Prandini, a gente estava falando de mercado, principalmente para o síndico profissional. Eu me relaciono com todas as incorporadoras e construtoras do país inteiro. Sem medo de errar. Todos eles. Lá de Porto Alegre, do Rio de Janeiro, de Salvador, de BH, aqui de São Paulo, do Rio. Todas as construtoras e incorporadoras falam, Márcio, a gente adora trabalhar com síndico profissional, a gente faz questão de ter síndico profissional nos nossos empreendimentos e a gente já coloca na convenção de condomínio para não ter erro. Então, assim, é um mercado que se consolidou. É verdade. Não é mais uma aventura.
E o bacana disso tudo, você está falando dos números, né? Dos centenas de bilhões de reais que os síndicos movimentam, e é o que eu falo para todo mundo, que é um mercado sólido, mas é um mercado seguro, porque não tem inadimplência. Todos os serviços que são contratados num condomínio serão pagos. Constam na previsão orçamentária, o síndico é obrigado a pagar. Então, se você presta um serviço para um condomínio, como síndico profissional, como advogado, como empresa de esporte, por exemplo, nunca você vai ficar sem receber, porque está na previsão e o síndico é obrigado a te pagar. Então, você não tem risco. Você pode programar a sua empresa e ela vai crescer porque não tem risco de inadimplência. E outra coisa, falando de mercado, Prandini, é um mercado que só cresce, porque olha que incrível, no mundo empresarial, as empresas abrem, as mais fortes permanecem e as mais fracas morrem pelo caminho. Condomínio não. Condomínio, seja ele lindo ou seja ele problemático, ele não fecha nunca, ele não muda de endereço nunca, ele não quebra nunca, portanto, tá lá para você trabalhar. E conforme ele vai ficando mais velho, ele vai demandando mais serviços. E enquanto isso, os novos vão chegando. Então é um mercado que só cresce, nunca vai retrair, nunca. E 2 pontos que eu queria te falar. Exemplo disso, da solidez desse mercado, é a Empresta Capital, que inclusive é patrocinadora do nosso programa. Foi o primeiro banco para isso e ela apostou exatamente isso. Cara, eu não vou ter nunca um problema. Né? A gente vai sempre receber, diferente de outros bancos que por isso que eles podem cobrar taxas menores. Exato. Então, assim, o que acontece? A gente começou a ver isso agora, outras empresas chegando e tudo mais, ficando pelo caminho também, porque é um mercado difícil, né? Sim. Mas é um exemplo disso. Agora, olha como a gente, posso fazer um parênteses? Olha claro. Como a gente evolui. E o pensamento de quem trabalha em condomínio não pode ser estático. A gente tem que evoluir, exato, né, conforme as coisas vão acontecendo. Existem essas empresas todas financeiras que muitas vezes fazem aquela garantia do pagamento de condomínio, garantidoras. A primeira vez que vieram me falar disso, Prandini, me contaram como que era, eu falei assim, isso é agiotagem. É igual um agiota que empresta dinheiro a juros e você é burro e toma o dinheiro no desespero e você vai gastar uma fortuna depois. Corre disso. Eu falava, é agiotagem. Depois eu fui entender qual era o conceito. E por que para os síndicos, por exemplo, em Curitiba, que tem muita garantidora, eu conversei com o síndico falou, Márcio, é tranquilidade. Eu sei quanto eu vou receber, eu sei quanto eu vou gastar, eu adoro usar a garantidora. Aí conversei com outro, aí mudei minha cabeça. Falei, gente, não é agiotagem coisa nenhuma, é um serviço. E é um serviço bacana. Pega quem quer, usa quem quer, aprova em assembleia e está resolvido. Então, eu mudei. Eu estou falando de um assunto pequenininho que você mencionou aqui, mas eu mudei minha cabeça porque a vida em condomínio ela é dinâmica. A gente não pode ter a cabeça fechada. Esse é um tema que minha cabeça pensava errado e agora eu penso certo. Tem muita coisa, né? As telas de condomínio hoje são exploradas, a eletromídia, que a gente conhece bem, são exploradas de formas incríveis, tem até a inteligência artificial, tudo, na verdade. Medição de água, hoje em dia, está uma tecnologia totalmente diferente. Quer dizer, tem muita coisa para entregar. Muita coisa mesmo. E você falou da pandemia, né, Prandini? Há 15 anos atrás, há 12 anos atrás, que a gente bate martelo, né? A gente bate toda hora falando assim, gente, empresas no mundo são vendidas por bilhões num clique. Por que eu não posso votar no meu condomínio num clique? Por que eu preciso estar 20 horas na garagem? E se eu pegar trânsito? E se eu estiver viajando? Ah, mas não pode fazer assembleia virtual porque a convenção não prevê. Veio a pandemia, mostrou pra gente que é possível, é um sucesso, é seguro do ponto de vista jurídico, é cômodo, é tranquilo para todo mundo, aumentou o quórum, é mais transparente, é mais claro. Então, assim, a gente vai evoluindo. É um mercado que não tem fim para a evolução. Esses aplicativos todos, você falou de knock-knocks, você falou... Quem diria que a gente ia ter tanta ferramenta para a gente? Pois é. Para que aquelas pastas desse tamanho? A gente falou bastante disso na nossa palestra no SíndicoNet, no Conexão. Uma coisa... Você sabe que isso é até um orgulho, né? Em 2019, comecinho de 2019, tem um programa nosso com a AVConde, uma plataforma só de assembleia virtual que eu já usava há 2 anos, em 2019. E eu sei a evolução que a gente tem nisso e hoje a gente tem condomínios que só querem trabalhar neste tipo de... Lógico,
Eu acho que eu estou comentando isso porque assim, a maior dificuldade que a gente tem hoje, no crescimento ainda maior, na expansão ainda maior do mercado, ou é o público ou é a nossa própria cabeça, né? Que esse negócio que você colocou, poxa, a garantidora é um problema? Não, peraí, deixa eu entender melhor. A Assembleia Virtual é um problema? A feira no condomínio é um problema? A Eletromídia, a tela no elevador é um problema? Sempre tem um viés. E você percebe como é sempre um pé atrás? Quer dizer, eu percebo que o síndico ser mais tradicional é um problema pra gente, é uma coisa que a gente precisa quebrar bastante, né? Lógico, tem que se cumprir regras, leis, isso já é uma coisa tradicional e ele vai ser sempre dessa forma, mas você precisa pensar fora da caixa. Tem que ter arrojo, tem que ter criatividade, tem que ter coragem, se calça num bom parecer jurídico, Exato. Ouve seus colegas, participa dos eventos, assiste todos os programas que hoje são de graça, gente. Você está aqui, ó, Síndico em Ação, você assiste de graça. Então, assim, se informa, porque hoje tem caminhos que te levam para um condomínio mais dinâmico, mais ágil, não precisa ficar parado no tempo. É bom ser cauteloso, óbvio que é, mas também é bom ser arrojado, né? Tem que ser, né? Porque senão não facilita seu lado. Porque do outro lado você tem um morador que está antenado, tecnológico, querendo fazer as coisas. Se você não acompanhar isso, há um problema, né? Eu contei esses dias num evento, você estava lá, que para mim... Eu acho que dos últimos tempos foi o caso mais emblemático que eu participei, de uma assembleia, de um caso, né? E que eu falei, gente do céu, olha como as coisas mudaram. De um condomínio que eu trabalho e que tem lá uma pista de skate que ninguém nunca usou. Tá lá, um prédio lá na Lapa. Há 15 anos tem um bowl de andar de skate que ninguém nunca usou. Nada, zero. E é uma área linda, e é justamente na área mais arborizada do prédio. É um espetáculo aquele cantinho ali. E aí todo mundo falou, puxa vida, a gente quer transformar numa quadra de beach tênis. Vamos fazer um projeto? Vamos. Aí pegou um arquiteto, o cara fez um projeto. Pô, beach tênis tá muito na moda. Tá na moda, todo mundo pede. Todo mundo. Aí, óbvio, o cara levantou a mão e falou, mas tem que ter quórum qualificado. Será? Porque era uma área de lazer. Vai continuar sendo uma área de lazer. Não é uma mudança de destinação. Tá mudando a modalidade. Mas será que precisa ter 2/3? Acho que não. Aí todo mundo, verdade, por essa interpretação, vai continuar sendo uma área de lazer. Aí a gente foi indo e aprovou na Assembleia a verba e a execução do projeto. E aí esse mesmo advogado falou, olha gente, alguém pode impugnar, a gente pode ser condenado a parar a obra no meio, desfazer a obra e voltar a ter a pista de skate. Eu não acho que nós estamos seguros. Criou ali um clima talvez de insegurança nas pessoas. Aí a gente foi para enquete. Porque na Assembleia a gente conseguiu um quórum... Enquete no WhatsApp. A enquete no sistema da administradora. Aí olha que bacana, na Assembleia a gente conseguiu um quórum razoável, mas não o suficiente. Mas mesmo assim a gente aprovou. Quando o advogado falou isso, a gente foi para enquete. No sistema da administradora. O cara tem login e senha. Você sabe que quem está votando ali é o proprietário. A gente atingiu 80%. Nossa. Todo mundo, sim, sim, sim. Não tive dúvida. Fiz uma ata sobre a enquete, em complemento à ata da Assembleia, fizemos uma quadra de beach tênis, fica lotada, tem fila para jogar lá no final de semana, e a função social da propriedade. A gente deixou de lado um pouquinho as formalidades, foi porque era o gosto das pessoas, e o que era uma área sem uso, hoje em dia todo mundo ama aquela quadra. E detalhe, hein? Diz a lenda, não sei se é verdade, mas diz a lenda que os apartamentos estão sendo vendidos já por 10, 12, 15% a mais por ter quadra de beach tênis. Eu acredito. Não sei se é verdade, mas eu acredito. Ô, Márcio, na verdade você já viu uma camiseta que eu uso para fazer visita, né? Que tem umas coisas. Eu quero te perguntar o seguinte: você concorda que o síndico ele é responsável por segurança, salubridade, inclusão e sustentabilidade? Por isso tudo e por mais algumas coisas também. O síndico é também um pacificador social. As pessoas enxergam na gente um cara que vai cuidar bem do dinheiro deles, que vai cuidar bem do patrimônio deles, que vai cuidar bem das questões de sustentabilidade, das questões todas relacionadas à gestão do empreendimento, manutenção, gestão de patrimônio, mas acima de tudo eles enxergam na gente, né, principalmente em vocês, síndicos profissionais, o morador enxerga em vocês um pacificador, alguém que vai colocar ordem, que vai colocar
paz, que vai mitigar os conflitos, que vai resolver os conflitos. Síndico profissional isento. É, Olha que legal. É uma das vantagens do síndico profissional. Você sabe qual argumento que eu sempre usei para vender o meu serviço como síndico profissional? Quando eu percebia que estava tudo bem no prédio, eles não tinham problema de caixa, o prédio até que estava com a manutenção em ordem, e eu olhava e falava, caramba, como é que eu vou explicar que eu vou ser melhor do que o síndico morador vizinho deles? Eu falava, gente, impessoalidade. Eu não sou vizinho de vocês, não sou amigo de vocês, portanto, eu posso tomar uma decisão mais dura, uma decisão mais imparcial. Eu nunca vou ter saia justa, porque o meu filho não joga bola com o filho de vocês, o meu filho não está na piscina com vocês, portanto, as minhas decisões serão mais justas. E todo mundo fazia assim com a cabeça, ó. Porque todo prédio tem panelinha. É lógico. A turminha do síndico, ele é mais condescendente, os opositores, ele é mais duro. E aí eu sempre usei esse argumento a meu favor, e que eu acredito, tá? Eu acredito muito. E essa minha impessoalidade como síndico profissional me fazia ganhar a concorrência nas assembleias. As pessoas faziam assim com a cabeça, ó, como quem diz, puta, é verdade, o cara não vai tomar decisão pelo coração, as decisões vão ser racionais. Então, é um argumento de venda importante. Tem tanta coisa, né? Márcio, eu acho que, cara, se deixar a gente vai ficar conversando a tarde toda, né? Mas eu tenho reunião de conselho, você falou que tem assembleia e não vai dar pra gente ficar Eu tenho aqui. Assembleia no Tatuapé. Aí, tá e vendo? presencial, mas você vê, é um prédio que eu vou, e aí que é legal dividir com todo mundo. É um prédio que eu vou agora, e que eles falam, olha, Márcio, a gente gostou da Assembleia Virtual durante a pandemia, deu tudo certo, mas a gente gosta de Assembleia Presencial. Tá bom. Vai meia dúzia de gato pingado, mas eles preferem paciência. Cumpre-se lá o desejo deles. Isso, Cara, isso. Não obrigado. tem receita de bolo, Prandini. Cada prédio é um organismo, não tem uma coisa receita. nova. Cara, obrigado Eu que mais agradeço. uma vez. Preciso te falar quanto a gente te admira, quanto o mercado todo quer te abraçar pelo que você fez, né? Não interessa se deu certo ou não, mas eu acho que se a gente está aqui conversando, da forma que a gente está conversando, na nitidez que a gente está conversando, você tem uma grande responsabilidade por isso. E você, eu que agradeço, e Prandini, você, assim como outros síndicos de porte, vocês vieram para corrigir as coisas que eu não fiz direitinho, e tá tudo certo. Veja, eu tô 20 anos na TV Globo. Eu já falei bobagem às vezes, que os síndicos me ligam e falam, pô, Márcio, você pisou na bola, olha o que você falou. Eu falo, gente, desculpa, não dá para acertar sempre. Tô 20 anos na Rádio CBN, todo dia, de segunda a sábado. Você acha que eu vou falar, não vou falar uma bobagem? Às vezes escapa, às vezes você também não sabe tudo. O importante é que as pessoas que vieram depois de mim estão fazendo certo. Eu vejo as empresas, vejo empresa como a sua, puta, do Silvio, do Mauro, da Taula, sei lá, vejo as empresas e falo, gente do céu, se eu tivesse feito assim, eu ia ser o maior síndico do planeta. Então vocês estão fazendo certo, tá tudo bem. Isso aí, vamos em frente. Valeu. E você, se gostou desse programa, não esqueça, deixa aqui seu like. Se você não acompanha o nosso canal, acompanhe, porque vai ter muito mais aí pela frente. Mais uma vez, obrigado, Márcio, Valeu. grande figura. Até o próximo programa.